nós estamos falando sobre esse profeta Jonas. E no domingo passado nós falamos sobre o capítulo 2, a desastrosa fuga de Jonas. E o homem que desobedeceu a Deus e fora lançado no mar, e ali fora engolido por um grande peixe, diz a Bíblia. E a gente pôde perceber como que, de alguma forma, Deus usou aquele grande peixe e a solidão do ventre do peixe para corrigir e para tratar o coração desobediente de Jonas. E ali, no ventre do peixe, ele faz uma oração, colocando a sua vida, a sua confiança no Senhor, e logo em seguida o peixe o vomita ali, diz a Bíblia, na beira da praia, no mar, na areia do mar, e ele então segue a sua jornada para cumprir a sua missão. E o capítulo 3, então, a gente viu um Jonas, como disse o pastor Edilton, de pé, aquele homem que fugiu, agora aquele homem que se dobrou, agora aquele homem que está obediente a Deus. E é interessante notar que no capítulo 3, a gente percebe 3 personagens que marcam esse texto, e cada personagem tem uma lição preciosa para nós. A gente tem Deus, a gente tem Jonas e a gente tem os ninivitas aqui, e cada um desses nos traz algumas lições muito preciosas para as nossas vidas, e são essas lições que eu quero compartilhar com os irmãos. Pensando na vida de Jonas, desse personagem, a primeira lição que a gente aprende, e escuta bem isso, é a lição de que Jonas nos ensina que a obediência relutante é melhor que a desobediência ignorante. A obediência relutante é melhor que a desobediência ignorante. Quando você olha para os primeiros versículos, versículo 1, por exemplo, veio a palavra de Deus a segunda vez a Jonas, e agora ordena novamente, é uma ordem muito similar à que você viu no capítulo 1. Mas no capítulo 1, a resposta de Jonas foi a desobediência. Se você olhar no mapa daquela região, daquele tempo, daquela Palestina, daquela região do Oriente Médio, você vai ver que Nínive fica bem ao leste, enquanto ele foge para Tarsis, é bem a oeste do mar Mediterrâneo. São extremos opostos. No capítulo 1 ele foge, agora no capítulo 2 ele obedece. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. E o versículo 3 é a resposta de Jonas. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive. Mas por que eu digo e que eu afirmo que a obediência de Jonas foi relutante? Pelo contexto do livro. E às vezes é difícil a gente discernir aqui o intento dos nossos próprios corações, quem dirá do coração de outros, mas o fato é que, por que Jonas não queria ir para Nínive? Porque Nínive, e o pastor Edilton pregou aqui no primeiro capítulo, Nínive era uma cidade inimiga. Nínive era um povo inimigo, cidade grande da Assíria. Ele estava relutante, ele não queria, porque no fundo ele sabia que Deus era misericordioso, e esse povo era um povo mau, e ele relutantemente agora obedece muito, embora o que a gente percebe é que há um Jonas tratado, há um Jonas prostrado diante do Senhor, ele obedece, ele não tem mais coragem de desobedecer. Mas você percebe, eu queria que você observasse bem o seu coração. Jeremias, o profeta Jeremias diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Eu acho que nos nossos corações oscilam constantemente boas intenções e intenções ruins, boas motivações e motivações enganosas. Esse coração é perigoso. Eu acho que, por um lado, a gente tem aqui um Jonas que entende que precisa obedecer a Deus.
E ainda assim a gente tem um Jonas de alguma forma relutante. O que você vai ver no último capítulo, o que você vai ver no 4º capítulo, a reação dele quando ele percebe a conversão de uma nação. E por que eu afirmo então que a obediência relutante é melhor do que a desobediência ignorante? Por um fato muito simples. Porque a obediência a Deus nos leva para caminhos muito melhores, infinitamente melhores do que os caminhos da nossa desobediência. Gente, sabe o que a gente precisa lembrar? E quando eu penso nas leis do Senhor, nos mandamentos do Senhor, eu penso de uma forma muito especial na nossa juventude. Em uma geração e talvez muitos de vocês tenham crescido, a Bíblia muitas vezes é passada para nós como um manual daquilo que não podemos fazer. Às vezes a ideia que nós criamos de Deus é daquele Senhor imenso, barbudo, nas esferas celestiais, que está pronto para cortar, delimitar e frustrar tudo aquilo que possa me dar prazer. Às vezes a relação ou a imagem que nós construímos de Deus é desse ser distante e que tem prazer no seu desprazer. Se você olhar, por exemplo, para os 10 mandamentos, o que a gente encontra ali, sobretudo, não é imposição de leis, mas é um convite de uma relação harmoniosa com Deus e com a comunidade. Quando Deus estabelece as suas leis, Ele estabelece sobretudo para a sua glória, e a sua lei, ela emana do caráter de Deus e para o seu próprio bem. Faz bem a lei de Deus. Não cobiçarás, não cobice, porque isso será bom para você. Não dirás falso testemunho. Não roube, não mate. E é por isso que é melhor obedecer, ainda que relutantemente. Eu acho que essa semana lá no nosso grupo familiar, eu estava, mudou aqui, gente? O que aconteceu aqui? Lá no nosso grupo familiar, eu estava comentando que há muitos anos, eu trabalhei 7 anos na Ceilândia, e eu me lembro que uma vez me procurou uma senhora, por causa de uma amiga da igreja. Ela disse: olha, vá lá, conversa com o pastor da nossa igreja. E ela estava passando por muitos problemas no relacionamento. Ela tinha um relacionamento abusivo, o cara era um traidor inveterado, o cara era violento com a mulher, o cara era um beberrão, enfim, aquele perfil tenebroso de marido, que eu nem me lembro bem se era de fato marido da mulher naquela época, mas as lágrimas e a dor e o pesar dela eram muito sinceros, eram verdadeiros, eram plenos. E ela, muito chorosa, reclamava da vida que ela vivia, e conversa vai, conversa vem. Onde a senhora encontrou o seu marido? Ah, foi num forró lá da QNQ. A senhora vai num... Que tipo de homem você quer encontrar ali, num ambiente como esse? Um gentleman, né? Um senhor fidelíssimo, um bom marido, um homem gentil. Você percebe que muitos dos problemas, ou acho que das aflições que nós passamos, são consequências absolutamente diretas das nossas escolhas ruins. A gente fica abraçando espinheiro, esperando sair de lá com o perfume das rosas. A gente faz escolhas péssimas na vida, sem reflexão. Sabe, sem pensar, sem padrão moral, ético, e depois a gente começa a colher o fruto amargo que a vida inevitavelmente vai trazer, porque a lei da semeadura é inevitável, a gente planta e a gente colhe.
E a gente planta boa semente, a gente colhe bom fruto, a gente planta semente ruim, a gente vai colher um fruto amargo. E é disso que eu estou falando. Obedecer é bom, porque quando a gente obedece ao Senhor, a gente está andando em terreno seguro, plano, que leva para caminhos de vida. E é isso que Jonas nos ensina aqui, a despeito de um coração talvez um tanto quanto relutante e não muito desejoso de cumprir aquilo que Deus mandou que ele fizesse. E é por isso que o apóstolo Paulo, na sua oração, lá na segunda epístola aos Coríntios, diante do sofrimento que ele estava vivendo por um espinho na carne, que nós não sabemos ao certo o que é, mas que de fato é algo que lhe inflige sofrimento, e a resposta de Deus para Paulo foi simplesmente, a resposta de Jesus foi: a minha graça te basta. E Paulo entende que aquilo era o melhor para ele. A despeito da dor e a despeito da incompreensão do porquê daquele espinho, ele diz: ainda é melhor para mim, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então entenda uma coisa: obedeça a Deus. Obedeça a Deus, porque esse é o melhor caminho que você pode escolher, a melhor semente que você pode plantar, a melhor trilha que você pode passar. Obedeça a Deus. Agora a gente tem em destaque a figura do Senhor, de Deus. E quais são as lições que nós aprendemos com o Senhor aqui? Segundo lugar, Deus é justo em seu caráter e proporcionalmente severo em seu juízo. Deus é justo em seu caráter e proporcionalmente severo em seu juízo. Versículo 2, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Clama juízo contra ela. Quando lá no capítulo 1, no versículo 2, a ordem é muito similar, mas a Bíblia diz: e clama contra ela porque a sua malícia subiu até mim. A gente mencionou há pouco que Nínive era uma grande cidade da Assíria, essa grande potência bélica daquele tempo, na sua região. E era interessante porque a Síria ela gozava de uma reputação que estava intimamente ligada ao seu poderio bélico. Mas não somente isso. A Síria era muito conhecida como potência por conta da crueldade com a qual ela subjugava os povos contra quem ela guerreava. A Síria era uma nação cruel. Há uma inscrição arqueológica da região, enfim, arqueólogos encontraram e viram uma inscrição e traduziram o texto. E é um texto do rei Ashur-nasir-aplir II. E é interessante que nessa descrição, nessa inscrição, ele se descreve da seguinte forma. Ele mesmo descrevendo-se, ele usa os seguintes termos: Rei do universo, Rei incomparável, arma destrutível dos grandes deuses. É um senhor muito humilde esse, né? E aí a inscrição segue afirmando o seguinte, preste atenção como isso descreve bem o que a gente está dizendo aqui a respeito da Síria. Pelo comando de Ashur e da deusa Estar, eu parti da cidade de Nínive, e ao me aproximar da cidade de Suro, o temor do esplendor de Ashur, meu senhor, os esmagou. Os nobres e os anciãos da cidade vieram a mim para salvar-lhes as suas vidas. Eu ergui uma pilha de pedras na frente dos seus portões, e assim eu esfolei todos os nobres que haviam se rebelado contra mim. E dispus as suas peles sobre a pilha. Alguns eu espalhei dentro da pilha, outros eu afinquei sobre estacas em cima da pilha. Saí pela terra e esfolei a muitos. Coloquei as suas peles sobre os muros da cidade. Eu cortei a carne dos eunucos e dos eunucos da corte que eram culpados.
Depois eu trouxe Ri-Ababa, governante de Suro, a Nínive, e o esfolei diante de todos, e coloquei a sua pele em cima do muro de Nínive. Foi para esse povo que Deus mandou Nínive pregar. Mas presta atenção numa coisa. Esse povo, os assírios, quando eles venciam uma guerra, levavam normalmente homens e meninos e cortavam as suas mãos, cortavam as suas orelhas, empilhavam os seus corpos nus para escárnio, porque eles queriam muito bem que a notícia se espalhasse entre os seus inimigos. E essa prática sangrenta e má e cruel espalhou a fama dos assírios e do povo de Nínive. Mas presta atenção numa coisa. Deus não era o Deus daquele povo, mas Deus ainda assim é Deus do universo e soberano sobre todas as coisas. Abraham Kuyper, eu já mencionei essa frase, ela é digna de ser repetida aqui. Famoso estadista holandês, e foi uma figura muito importante para o movimento chamado neocalvinismo. Ele disse o seguinte: não há sequer um único centímetro quadrado em todos os domínios da nossa existência sobre os quais Cristo, que é soberano, não clame, é meu. O que eu estou querendo dizer aqui? Que a despeito de qualquer coisa, a gente não pode perder de vista que Deus é Senhor, soberano e juiz de toda a terra. E eu quero trazer essa realidade aqui para nós aqui do Brasil, irmãos. Olha, vira e mexe, alguns meses atrás, a gente pregou uma série sobre Miqueias, e Miqueias tem uma mensagem que vai direto a tratar ou exortar contra a questão da impiedade, das lideranças políticas, dos reis, dos juízes. E o que a gente encontra quando a gente olha para o Brasil é uma realidade muito desesperadora e muito desanimadora. Porque a gente tentando discernir o que passa pela nossa nação, os malfeitos, a corrupção, os desvios, o despudor, a ganância, são a regra do jogo político. E uma coisa que me machuca demais e que tolhe demais a minha esperança de um Brasil melhor, é que essa corrupção e essa maldade, ela parece que ela está em todas as camadas e as esferas e os estratos da nossa sociedade. É muito terrível. E cada dia que a gente ouve a notícia, o jogo político dessa turma que luta, porque está toda ela, quase que na sua maioria, é possível que se salve um e outro, mas é que na sua maioria esmagadora está tão atolada, com toda esse lamaçal terrível. E essa turma legisla sempre em causa própria, todo mundo querendo pegar um naco de uma grana que pertence ao Estado, que pertence à nação, que pertence ao nosso país. Sim, isso é desesperador. Estava vendo uma reportagem falando do Rio de Janeiro. Talvez o Rio de Janeiro seja o exemplo maior daquilo. Enfim, aquilo que está acontecendo no Brasil, acho que está passando pelo Rio de Janeiro em escalas enormes. Essa semana veio uma colega nossa aqui do Rio de Janeiro, e a gente falando sobre a violência do Rio, está aí, está nos noticiários, as guerras ali das milícias, do tráfico nos morros do Rio de Janeiro. Gente, o Rio de Janeiro mata mais do que a guerra na Síria. O Rio de Janeiro mata mais do que a guerra na Síria. Agora, essa semana, estavam presos no mesmo presídio, no complexo penitenciário de Benfica,
3 ex-governadores e 2 ex-presidentes da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Isso é o retrato dessa maldade, dessa ganância, dessa impiedade, dessa gente que rouba milhões e milhões, enquanto há sangue inocente sendo derramado. Há pouco tempo eu vi uma foto de crianças na escola, preste bem atenção nisso, as crianças na escola indo, e as mães segurando alguns pequenos, tendo que tampar o rosto dos meninos, porque uma meia dúzia de corpos cobertos com pano, e pano ensanguentado no chão. Esse é o caminho, essa é a visão diária, esse é o cotidiano desses meninos. Das pessoas que morrem aos montes, nas filas dos nossos hospitais, de gente que vive vida, nababesca, riquíssima, enquanto a gente tem num país como o nosso, gente que ainda morre de fome. E aí a minha oração que eu elevo a Deus é: Deus, não pode, sangue inocente, gente que não pode proteger a si mesma, enquanto tem tanta gente aí nadando de braçada no dinheiro, ganham às custas de gente como eu e como você, e gente muito mais pobre. Sabe onde é que o meu coração encontra consolo? Somente no fato de que a minha esperança está no Senhor, e que Ele é justo e severo juiz. Daniel diz assim, hoje de manhã foi lido esse texto, belíssimo texto de Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele a sabedoria e o poder, é ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. O cetro está nas mãos do Cordeiro, que governa o mundo com seu poder, e ainda que a sua justiça tarde, ela não passará. Ela é perfeita e ela é severa. Vocês lembram que domingo passado eu mencionei, e a gente estava falando aqui sobre a soberania de Deus, e eu estava dizendo que às vezes eu já ouvi muita gente dizer assim: olha, eu tenho medo de ler o livro de Apocalipse. E eu estava dizendo para você que é o seguinte: você é lavado e remido pelo sangue de Jesus, não tenha medo de ler o livro de Apocalipse, porque ele é belíssimo. O livro de Apocalipse tem uma mensagem central: o Cordeiro de Deus venceu. Nós fomos comprados pelo seu sangue. A igreja passará por muitas lutas, mas ele já venceu. E a vitória já está ordenada. E esse nosso Cristo, que veio como servo, morreu como ladrão, virá como juiz, para julgar a vivos e mortos. Sim, esse é o nosso Deus. E aí interessante que enquanto, só um exemplo, e aí você pode ler o livro de Apocalipse, e preste muita atenção, o livro de Apocalipse é um livro cheio de imagens, de metáforas, de figuras de linguagem. Isso é próprio da linguagem apocalíptica, tá? Então, só para citar um exemplo para você, o capítulo 14 de Apocalipse fala de alguns aspectos que se referem aos remidos de Deus. E como será o fim dos remidos de Deus? Para os remidos, há consolo, há paz, há descanso, há conforto. Para os ímpios, para os maus, para aqueles que não foram lavados pelo sangue de Cristo, há choro, há terror, há juízo severo. Só para que você tenha uma ideia, por exemplo, o capítulo 14, os primeiros versículos começam dizendo assim, falando dos remidos de Deus: olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e ele com 144.000, tendo na fronte escrito no seu nome e o nome do seu Pai, ouviu uma voz do céu como a voz de muitas águas, como a voz de grande trovão.
Também a voz que ouvi era como de harpistas, quando tangem a harpa, entoavam um cântico novo diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém pôde aprender o cântico, senão 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Ou a promessa do versículo 13, por exemplo, diz assim: então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Há consolo, há o abraço divino que nos espera. Há a mão que nos enxugará de todas as lágrimas. Mas e para aqueles que são ímpios? Mas para essa gente que derrama sangue inocente? O Senhor escuta o clamor dessa gente, preste bem atenção disso. Quando Caim matou Abel, e quando Deus chega para Caim, ele disse: o sangue do teu irmão clama da terra. Deus é justo juiz. E Deus abomina a impiedade que essa gente perpetra. Nos versículos 10, versículo 10, por exemplo, olha o que diz o juízo de Deus. Este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos da presença do Cordeiro. Versículo 17 a 20, preste atenção. E então saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma tua foice afiada, ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. E então o anjo veio, então o anjo passou a sua foice na terra, vindimou a videira da terra, lançou-a no grande lagar da cólera de Deus, e o lagar foi pisado fora da cidade. E olha o que diz a Bíblia: e correu o sangue do lagar até aos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Sabe qual é a figura que representa a justiça divina? É que Deus passará a sua foice, e que o sangue que correrá será tamanho, que subirá à altura dos freios da boca do cavalo, e correrá a distância de 1.600 estádios, isso quer dizer 300 quilômetros. Essa é a voz do juízo, e eles que o temam, porque muito embora a promessa divina do juízo de Deus seja para nós uma promessa consoladora, de paz e de vitória, para essa gente é uma promessa apavorante, aterrorizante, porque Ele é juiz do Brasil, Ele é Senhor do universo, e Ele julgará sim. E acredito eu que o juízo ainda será muito pior para essa gente que diz que clama e que segue o nome de Jesus, que fala em nome de Deus e em nome de Deus faz tudo o que faz. Dentre os 3 governadores lá na cadeia, 2 se dizem crentes. Eles precisam se lembrar que Deus também é fogo consumidor. Essa é a lição que nós temos aqui. Mas uma terceira lição acerca da ação de Deus. O mesmo Deus que é infinitamente justo, Ele é espantosamente gracioso, gente. O mesmo Deus que é infinitamente justo, Ele é espantosamente gracioso. A graça é um tema central, é um tema importante no livro de Jonas. E é interessante a gente notar, e eu ouvi isso do Tim Keller, que é um pastor presbiteriano nos Estados Unidos. Ele disse o seguinte, que a palavra, ele chama a atenção da gente para isso, que a palavra no Antigo Testamento traduzida como graça, é kim, é uma palavra hebraica, e ela tem
o significado principal é esse significado que a gente conhece, que é favor. Esse é o significado central da palavra graça. Você vai ver no Antigo Testamento, muitas vezes, se afirmar que fulano ou ciclano encontrou favor diante de alguém. E aí o Tim Keller chama a atenção para uma coisa interessante. Que a graça, por um lado, significa esse favor imerecido, que é concedido a alguém e dado por alguém que não está obrigado a dar. Então entenda isso. Se alguém paga o seu salário, isso não é um favor, é a paga do seu salário. Favor a graça é diferente. É você oferecer um favor imerecido, mesmo não estando obrigado a dá-lo. Isso é graça. E aí o Tim Keller chama a atenção para uma característica diferente da graça. Ele diz que a graça é ganhar o direito de estar em um lugar onde você não teria o direito de estar. Exemplo, Gênesis 33, quando Jacó apronta tudo o que aprontou, ele foge, e quando ele vai voltar, e ele vai encontrar o seu irmão Esaú, e aí ele já está casado, ele já cresceu com grande riqueza, ele volta e ele manda presentes na frente, porque ele sabe que ele encontraria o seu irmão. E então a palavra de Deus diz assim, quando a palavra de Jacó para o seu irmão: se eu logrei mercê, favor, graça, é aquela palavra kim no hebraico, se eu logrei mercê diante de ti, peço-te que aceites o meu presente. Sabe o que Jacó está dizendo? Deixe-me retornar, deixe-me estar diante de você, muito embora eu não tenha esse direito, me dê essa permissão, se eu achei favor na tua presença. Sabe o que é interessante aqui, irmãos? Imagina você, se um dos seus filhos ou suas filhas, se o seu marido ou se a sua esposa fossem uma das vítimas da crueldade de Nínive. Pense. O Senhor oferece graça a Nínive, um favor imerecido. É interessante que essa ideia de ser permitido de estar num lugar onde você não tem o direito de estar, ela é refletida na oração de Jonas, lá no capítulo anterior, no capítulo 6, por exemplo, no capítulo 2, versículo 6, quando ele diz: desci até os fundamentos dos montes, desci à terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim, para sempre, contudo, fizeste-me subir da sepultura, a minha vida, Senhor Deus meu. Eu estava longe, o Senhor me permitiu ir para um lugar onde eu não merecia estar. Isso é graça. Eu acho que talvez o exemplo mais vivo, mais colorido para nós acerca da graça de Deus é a parábola do filho pródigo. E você deve conhecer essa parábola. Um senhor, 2 filhos, um diligente, trabalhador, obediente ao pai, e um outro jovem que queria os seus bens, que queria parte da sua herança, e assim o fez, viajou para uma terra distante, dissipou os seus bens de forma dissoluta, como a Bíblia diz, muito provavelmente ali gastou da forma mais suja possível, viveu e conheceu a degradação da miséria humana, acabou os seus dias comendo as comidas que os porcos comiam e decide voltar para o seu pai. Ele pegou uma herança que não lhe era direito ainda, ele ofende o seu pai, ele trai a sua família, ele gasta todo o dinheiro e ele volta. Mas sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que quando o pai de longe o avistou, o pai sai correndo e o abraça, e presta atenção, o pai o traz para dentro de casa. E aquele filho que voltara dizendo: se eu for um dos escravos do meu pai, eu já estou melhor do que eu estou aqui.
a gente vê o favor e a graça nos braços abertos do Pai, a devolução da dignidade com novas roupas e nova sandália, a devolução da filiação com um anel no dedo, e a esse pai dizendo, é como se o pai dissesse, muito embora você não mereça estar aqui, eu te recebo de braços abertos. Quem estava perdido foi achado, foi encontrado. Isso é graça enorme. Mas eu quero te chamar a atenção para uma coisa. Deus é gracioso. Gracioso ao ponto de perdoar uma nação ímpia como a Assíria, como a cidade de Nínive. Mas eu quero que você pense numa coisa. Você já parou para pensar que a gente tem uma tendência constante à incongruência? Eu explico. Existem regras que a gente deseja muito que ela seja aplicada ao outro, mas que quando elas se voltam contra nós, a gente dá uma boa desculpa, uma boa relativizada, a gente dá uma aplicada do jeitinho brasileiro ali na sua melhor forma. Os erros que a gente condena nos outros, quando nós cometemos os erros, a gente sempre encontra aí um jeito de dar alguma justificada. Vide o caso de Davi com Batseba, e quando ele trai, e quando ele faz tudo de errado, ele mata Urias, e o profeta precisa, através de uma parábola, fazer com que Davi enxergue a crueldade dos seus atos. O favor que nos agrada, não nos agrada quando o outro é favorecido, especialmente se o outro não goza muito do nosso afeto. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jonas experimentou o favor de Deus, mas ele não estava muito disposto assim a compreender que o mesmo Deus que fora gracioso para com ele, poderia ser gracioso também com aquela terrível e perversa nação. Essa graça que é grandiosa, ela nos assusta. Ela nos assusta. Ela nos desafia. E eu acho que é por isso, e não foi à toa que Jesus deu um monte de recomendações que nos alertam contra essa incongruência. Por exemplo, quando ele diz assim, cuidado com o julgamento, não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério que julgardes sereis julgados, com a medida que medires vocês serão medidos também. O que Jesus está dizendo, presta bem atenção nisso, não é que nós não podemos discernir, julgar o erro, nada disso, mas é que no nosso exercício de julgamento, a gente nunca pode dissociá-lo da graça que nos fora concedida. O Senhor Jesus, no capítulo 7 de Mateus também, ele diz assim, você vê o argueiro no olho do teu irmão, ou seja, você vê o cisco no olho do teu irmão, mas você não é capaz de ver a trave que está no teu olho. Você enxerga o cisco no olho do outro, mas você não enxerga a pedra que tem no teu. Porque aí é diferente. Ou seja, Jesus nos alerta para isso. Jonas precisava entender isso. Ele recebeu o favor. Ele tinha que oferecer esse favor de Deus. Ele precisava proclamar. E aí, então, a última lição para nós, ela nos é ensinada através dos ninivitas. A mudança de atitude não é pré-requisito para a manifestação da graça, mas é a evidência de que nós somos tocados por ela. Vou repetir para você. A mudança de atitude não é pré-requisito para a manifestação da graça, mas é evidência de que nós somos tocados por ela. Deixa eu tentar exemplificar isso aqui. As nossas meninas estão naquela fase assim, curiosas, perguntadoras,
conversadoras. De vez em quando dá uma preguiça, gente. Mas vamos que vamos. E aí perguntam sobre tudo e sobre todos os segredos do universo, e etc, e etc. E aí a gente às vezes fala sobre questões práticas da vida cristã. Porque elas começam a se deparar com questões práticas da vida cristã. A vidinha delas, ainda que muito pequenas, 10 anos de idade, muito novas, já começam a ser desafiadas sobre como é o viver cristão. Então, com muita frequência, elas perguntam assim para mim: papai, fulano é cristão? Fulano é crente? Papai, fulano vai para o céu? E aí, quando eu me deparo com esse tipo de pergunta, eu sempre trago um critério que nos foi deixado por Jesus como evidência daquilo que a gente tem no coração, que são os frutos. Jesus disse que pelo fruto, a gente conhece a árvore. E eu estava dizendo para elas, há muita gente que se diz cristão, servo de Deus, pastor, bispo, apóstolo, seja lá o que for, que não pertence a Deus. A Bíblia diz isso. A Bíblia é clara. E o Senhor já nos alertou a esse respeito. Porque o fruto, ele evidencia a procedência da árvore. Assim como o arrependimento evidencia uma mudança verdadeira. E aqui está a grande lição para nós. Irmãos, entendamos uma coisa. Quando Jonas vai e prega e clama contra os ninivitas, a palavra de Deus nos diz, nós falamos de graça, a cidade de Nínive era importante aos olhos do Senhor. Você vai ver isso no versículo 3, e há uma grande discussão entre os teólogos se a Bíblia está dizendo da importância geográfica, a importância econômica, ou a importância que essa cidade tinha para o coração de Deus. Jonas vai, proclama contra aquela cidade, levanta o juízo de Deus e diz: em 40 dias, Deus vai subverter essa cidade. Há um anúncio de juízo. É a mesma palavra que é usada lá para Sodoma e Gomorra. Quando Deus vai subverter, vai destruir essa cidade. E aí então, o que acontece nessa cidade, depois que a palavra de Deus ela é proclamada, é que há profundo arrependimento. Profundo arrependimento. Há pranto intenso. A mudança de vida. Versículo 5 diz que os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum. Vestiram-se de pano de saco, do maior até o menor. Colocar cinza na cabeça, tirar as vestes do dia a dia, vestir-se de pano de saco, é sinal de contrição. Botar a cara no pó. Foi isso que aconteceu. Esse avivamento e essa mudança foi algo tão grandioso que o próprio rei de Nínive proclamou um decreto que os próprios animais da terra precisavam se humilhar diante de Deus. E, diz a Bíblia, deixar os seus caminhos. Versículo 8. Mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão. O que isso quer dizer? E mudarão a direção das suas vidas, e se converterão cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Preste atenção numa coisa. A graça não estabelece pré-requisito para mudança, porque senão não seria graça, favor imerecido. Mas o arrependimento e a mudança de vida são as evidências mais claras de que nós somos alcançados pela graça de Deus. Quando a gente recebe o favor de Deus, a gente é levado a reconhecer os nossos erros. E é por isso que eu digo com todas as letras que eu não acredito em nenhum avivamento no país chamado Brasil.
não acredito que este crescimento da igreja seja fruto de um avivamento verdadeiro. Ainda não. Esse avivamento pode vir, mas ele precisa ser marcado com pranto, com arrependimento, com mudança verdadeira de vida. É isso que marca o encontro com a graça de Deus sobre as nossas vidas. É isso. Eu nunca me esqueço de um dia, na Páscoa de 1992, na Fazenda Barros, aqui no DF, quando eu era um menino de 14 anos de idade, e que eu fui irresistivelmente abraçado pela graça de Deus. A minha oração em pranto, a primeira oração que saiu dos meus lábios, foram pequenas palavras que se repetiam: me perdoa, Deus, me perdoa, Deus, me perdoa, Deus, me perdoa, Deus. Sabe por quê? Porque quando aquela graça invadiu a minha vida, eu, um menino que não sabia nada de Deus, de Bíblia, de Cristo, de nada, aquela graça me invadiu. Eu me dei conta de uma coisa: eu era um pecador, e eu acabara de ser recebido e de ser abraçado por um santo Salvador. A graça é maravilhosa. A minha vida mudou de um lado para outro. A conversão, a mudança de atitude, o jeito de enxergar a vida. E essa graça precisa ser assim evidenciada nas nossas vidas. Eu quero te chamar a atenção para um detalhe do texto que causa muita confusão, para a gente encerrar. O último versículo, na verdade os dois últimos versículos dizem assim, dá uma olhada lá, versículo 9 e 10. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram e se converteram do seu caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e que não fez. E aí a grande pergunta aqui para a gente então é, a primeira pergunta é: Deus se arrepende? Deus estava decidido a fazer alguma coisa e falou assim: puxa vida, não vou fazer mais. Esse povo se arrependeu. Deus é pego de surpresa? Deixa eu ler alguns textos bíblicos aqui, e aí você talvez pode responder melhor. Olha o que diz Número 23, 19. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Olha o que diz 1 Samuel 15, 29. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Olha o que diz Isaías 46, 10. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e que não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Deus se arrepende? Deus é pego de surpresa, como quem diz assim: deixa eu ficar de olho aí, se o Adriano tomar aquela postura, eu mudo de ideia. Gente, existe uma palavrinha que a gente usa na teologia, uma palavrinha difícil que se chama antropo, que vem de homem, antropopatia, que é sentimento de homem. Sabe a melhor forma que eu acho para explicar? Quando as crianças chegam às vezes para conversar comigo, ou quando, você lembra quando o seu filho era pequenininho? Como é que você falava com ele? Como é que você falava com seu filho? Você falava assim: Senhor Joãozinho, por favor, lave as mãos, sente-se à mesa, é hora agora da gente comer. Não. Vamos papar agora, vamos? Você está tentando alcançar de um jeito que essa criança entenda. Às vezes a gente está lá no culto doméstico com as crianças, eu estou tão acostumado a falar com adulto, que às vezes eu vou falar com as crianças, né? Aí eu pego umas palavras, aí eu nem sei.
Esses dias a gente estudou, a gente fez no culto doméstico, a gente estudou o breve catecismo. E aí existem algumas palavras bem difíceis, e aí eu quero tentar explicar para as meninas, e às vezes a gente usa alguns termos que elas simplesmente não entendem, e eu preciso traduzir esse negócio para ela. Quando eu levo as meninas para orar de noite, muito embora agora elas já mudaram, já entendem, mas eu ainda insisto em dizer, vamos falar Papai do Céu? Eu adoro isso. Vamos falar Papai do Céu? Vamos falar Papai do Céu. Tem umas palavrinhas que elas falavam tão errado que a gente tinha até pena de mudar, né, de corrigir, né? Papai, posso ir no seu escritório? Lá no Canadá, papai, como está a Piratuba hoje? Temperatura. Papai, você está usando o catador? Computador. Para que eu alcance aquela cabecinha infantil, eu preciso falar uma linguagem que ela entenda. Com Deus não é diferente. A Bíblia não está dizendo que Deus muda de ideia. A Bíblia não está dizendo que Deus é pego de surpresa por nada. Mas ela está usando uma linguagem de um sentimento humano para refletir algo que aconteceu. Deixa eu dar um exemplo aqui de Sproul. Sproul explica isso e ele diz de uma forma muito bacana. Ele diz assim, o R.C. Sproul é um teólogo norte-americano, ele diz assim, mudar de ideia no Novo Testamento significa arrepender-se. Quando a Bíblia fala sobre arrependimento, quer dizer que nós somos chamados a mudar as nossas mentes e disposições a respeito do pecado. Que devemos deixar e abandonar os nossos erros. E aí o Sproul explica dizendo assim, quando nós falamos que Deus se arrepende de algo, estamos dizendo que Deus deixou de fazer algo que havia dito que faria. Deus não foi pego de surpresa. E é interessante, o Sproul diz que Deus determina o fim e proporciona o meio. Aquele povo precisava clamar. Aquele povo precisava passar por esse processo. Olha nas orações, por exemplo, a gente encontra de um lado a Bíblia que está repleta de afirmações de que Deus é soberano e que Ele somente responde às orações. Olha isso em Romanos, que o clamor do Espírito Santo a nosso favor se dá segundo a vontade de Deus. Deus não responderá nada que é contrário à sua vontade, que Ele já não tenha determinado. No entanto, a Bíblia diz que a gente precisa orar sem cessar. A Bíblia diz que homens e mulheres de Deus oraram e as coisas aconteceram. Blaise Pascal fala da bênção da causalidade. É que o Senhor quer que você ore, e Ele terá a alegria de responder a sua oração. Porque Ele quer que você passe pelo processo. Lembra de Abraão, quando foi pedido a ele que levasse o seu filho para o monte para oferecê-lo como sacrifício? Será que Deus não sabia que ele entregaria aquele menino? E aí eu ouvi uma vez alguém dizer assim, Deus sabia, mas Abraão não, e por isso ele pediu. Vai lá. A fé daquele homem foi testada. Deus proverá, meu filho. Deus proverá. E o Senhor o abençoou. O que eu estou dizendo então, irmãos, é que Deus não é pego de surpresa. E todas as vezes que você ler na Bíblia, a Bíblia não se contradiz, tá? A melhor forma da gente entender é que Deus suspendeu aquilo que Ele faria com aquela cidade. Ou que Deus entristeceu-se no seu coração. São sentimentos humanos que são aplicados a Deus, que é soberano sobre todas as coisas. A gente falou isso no capítulo 2. E o arrependimento? O arrependimento precisa ser o fruto que marca a sua vida e a vida cristã. Eu acho que há muito clamor e pouco arrependimento na igreja, nas nossas vidas. Nós vivemos uma vida cristã e continuamos a fazer as mesmas coisas ruins de sempre. E se a presença de Deus no seu coração não causar em você arrependimento e mudança verdadeira de vida, a manifestação dessa graça na sua vida pode ser questionável. E você precisa se colocar diante de Deus e ter a certeza de que você de fato foi alcançado por essa graça. Porque esse arrependimento evidencia que nós fomos alcançados por ela, e assim aconteceu. Esse grande avivamento em Nínive. Milhares e milhares de pessoas clamaram ao Senhor e se arrependeram. E Deus, que é gracioso,
poupou a vida daquela gente. Esse é o avivamento que eu peço para o Brasil. É isso que eu peço para o Brasil. E a história da igreja cristã está cheia de avivamentos assim. Gente transformada de verdade, verdadeiramente, mudando de vida, evidenciando uma vida diferente.